Olá pessoal, alunos da Unisantos, turmas de processo. Hoje estou fazendo a gravação na sexta-feira da aula de amanhã. O material escrito já foi encaminhado para vocês. Aula de amanhã, a gente está gravando agora. Daqui a pouco eu deposito no Moodle e aviso, beleza? Aliás, deposito no canal e depois insiro o caminho para o Moodle, no Moodle, tá? Antes de começar, eu gostaria de falar para vocês duas coisas. A primeira, em relação à nossa próxima prova. A nossa próxima prova vai ser no dia 6 do próximo mês, certo? Dia 6 do próximo mês, salvo engano, primeiro sábado do próximo mês. Amanhã eu confirmo com vocês no fórum. E queria falar com vocês também em relação à prova que vocês fizeram. No geral, a prova, as notas boas, de boas para cima, algumas razoáveis e poucas com abaixo da média. Então, o pessoal que está abaixo da média precisa aí lutar para recuperar, tá certo? Eu já corrigi de uma turma toda, falta ainda de outra turma. Vocês podem pensar que está demorando muito, mas é porque realmente eu estou trabalhando muito. O Ministério Público do Trabalho está tendo uma demanda muito grande. Além disso, tem as aulas que eu dou em outros lugares, pós-graduação, e as aulas de vocês. Então, o ritmo está forte. Apesar do... Ainda com isolamento. Acabei de ter notícia que o isolamento vai perdurar até o final de maio, então possivelmente nesse semestre não teremos mais aula presencial. Então é preciso a gente se acostumar com esse modelo aqui. O modelo vai continuar do mesmo jeito. Material gravado, material escrito, todos encaminhados previamente. Além disso, eu queria começar a construir com vocês a possibilidade de a gente fazer uma espécie de live na hora da aula, com prazo curto, para a gente tratar de alguns assuntos mais específicos, sem abrir mão dessa sistemática que a gente já construiu, que é material escrito e material gravado. Beleza? Mas amanhã eu apresento as ideias para vocês melhor. Vamos começar. Uma outra coisa, antes da gente começar. A prova de vocês é cumulativa, matéria acumulativa. Então, vai ser o que a gente trabalhou na primeira P1 e o material novo. Então, a soma do material antigo com o material novo é o material para P2, é matéria para P2. Então, vai ter bastante assunto aí para vocês estudarem em relação à matéria anterior da P1, vocês só vão precisar rever. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar. A ementa da nossa aula de hoje, acompanhe comigo, por favor, no material escrito, é forma de solução de conflito trabalhista, comissão de conciliação prévia, ação trabalhista. A gente já vai apresentar alguns aspectos preliminares e nós vamos trabalhar a ação trabalhista em relação às demais aulas. A gente vai trabalhar ação trabalhista, audiência trabalhista, etc., nas aulas posteriores. Hoje a gente já vai apresentar alguns aspectos preliminares da ação trabalhista envolvendo a legitimidade e envolvendo os elementos que compõem a ação, partes, causa de pedir e pedidos, beleza? Mas antes disso a gente precisa trabalhar, antes de entrar propriamente na ação trabalhista, a gente precisa falar de formas de solução de conflito, tá? Aqui, item 1 de formas de solução de conflito eu chamei, item A, na verdade, chamei de questões preliminares. Bom, a eliminação de conflito trabalhista pode ser por um dos litigantes, por ambos os litigantes, quer dizer, certo? Um elimina unilateralmente, ou autocomposição de ambos, certo? Nesta autocomposição pode ter a participação ou não de um terceiro, certo? Quando tem um terceiro participando, aí a gente faz uma divisão entre o terceiro que decide e o terceiro que auxilia. Vocês vão entender mais na frente o que eu estou dizendo. Então, a autocomposição, nessa autocomposição pode ter a participação de um terceiro sem decidir, que é o caso, por exemplo, da mediação, é o caso da conciliação. As partes litigam, vem um terceiro, que é um mediador ou um conciliador, que vai ajudar as partes a alcançarem uma autocomposição, sem propriamente este terceiro decidir. Porque quando o terceiro decide, deixa de ser mediação, deixa de ser conciliação e passa a ser ou arbitragem,
se for extrajudicial, ou uma solução judicial, que a decisão vem da jurisdição. Deu para entender? A gente vai desenvolver mais um pouquinho, tá certo? Então, terceiro decidindo, terceiro não decidindo. Quando o terceiro decide, pode ser arbitragem ou solução jurisdicional. Quando o terceiro não decide, mas participa, pode ser mediação e conciliação. Ou sem a presença deste terceiro, que pode ser a autocomposição bilateral ou uma solução unilateral, quando, por exemplo, houver a renúncia do direito por uma das partes. Certo, pessoal? Isso é preliminarmente, tá? Além disso, e aí a gente já passa para o nosso ponto B, existe autotutela. Certamente vocês já estudaram o que é autotutela. Autotutela é quando alguém exerce o seu direito impondo para outra parte o seu direito. Certo? É o meio mais primitivo. Você resolve no braço, certo? Você resolve pelas suas próprias razões. É o meio mais primitivo de você impor a sua vontade, ou usando a violência ou sem utilizar a violência. A autotutela, obviamente, como vocês sabem, é uma exceção, né? No Estado moderno, a autotutela passou a ser a exceção, não existe mais aquela velha parêmia antiga de olho por olho, dente por dente, não é isso? Quando o Estado moderno se organiza, quem tem que compor os conflitos precisam ser compostos de uma maneira pacífica ou por intermédio da jurisdição. Quando o Estado se substitui na vontade das partes e diz, opa, eu preciso resolver isso aqui, que aqui está tendo um problema. Então, obviamente, a maneira de você impor a sua vontade de maneira unilateral passa a ser uma exceção. É uma exceção ilegal? A regra geral, sim. Mas existem hipóteses específicas que essa autotutela é admitida pelo direito. Eu dei alguns exemplos para vocês aqui. Legítima defesa penal, esforço imediato, que é aquela proteção daquele cidadão que tem a sua posse ou propriedade invadida, imediatamente ele pode, através da força, tentar recuperar a posse e tentar recuperar a propriedade. Claro que a utilização da força sempre está relacionada à proporcionalidade, não é isso? Então você precisa usar com proporcionalidade este esforço imediato, porque aí, se for com proporcionalidade, o direito abraça. Se você cometer excessos, o direito passa a considerar como ato ilícito ou até mesmo crime, dependendo do excesso que você praticar. Pois bem, mas no processo do trabalho existe uma autotutela que é clássica no direito do trabalho, quer dizer, que está relacionada até com o surgimento do direito do trabalho, que é a greve. A greve nada mais é do que um mecanismo de autotutela que uma das partes tenta impor à outra a sua vontade. Pacificamente, tá? Quando a gente fala em greve é pacífico. Quando tem violência, aí se transforma num ato ilícito, tá? Aliás, a greve é um direito constitucionalmente garantido, está lá no artigo, salvo engano, 9º, né? O artigo 9 caput da Constituição, que diz que a greve é um direito de todo trabalhador, de maneira bem ampla, aliás. Tá certo? Então, greve também é um exemplo de autotutela. Muito bem. Explicada a autotutela, vamos trabalhar a autocomposição lá no item C do material escrito de vocês, tá certo? Autocomposição, pessoal, aliás, a autocomposição até veio prevista agora no novo CPC, não é tão novo assim, de 2015. Autocomposição é o gênero. Essa expressão, quando a gente fala em autocomposição, a gente usa ela como gênero. A espécie é transação, renúncia e mediação, basicamente. Então, toda vez que a gente falar de autocomposição, a gente vai estar trabalhando algumas dessas espécies, tá certo? A autocomposição nada mais é do que as partes cedendo território, né? Ambas cedem uma espécie de território que elas têm, fazem concessões recíprocas, melhor dizendo, a expressão fica melhor. Ambas as partes fazendo concessões recíprocas chegam à autocomposição. Essa é a autocomposição bilateral, tá certo? Então, nesta modalidade de autocomposição, as próprias partes se resolvem sem que um terceiro decida. Não impede que esse terceiro participe dessa composição, que é o caso da conciliação e da mediação, tá? Então, ainda que seja autocomposição,
um mediador ou um conciliador podem ajudar essas partes ao se autocomporem, tá certo? Ele vai dar caminhos para que estas partes em conjunto resolvam o seu conflito, tá? Mas essa autocomposição, ela não é só bilateral, ela pode ser também unilateral. Exemplo de unilateralidade de autocomposição é a desistência e renúncia. Eu posso renunciar a um direito que eu tenho. Perdão. Essa renúncia nada mais é do que eu abro mão daquele meu direito. Então, as partes se resolvem, portanto, está na ideia ainda de autocomposição, só que ela parte apenas de uma parte. Ela parte apenas de uma parte que compõe esta relação. Daí ser uma modalidade unilateral, a renúncia ou a desistência. Eu posso, por exemplo, processualmente eu posso desistir de um recurso. É uma espécie de autocomposição, ou seja, aquele conflito deixa de existir porque eu desisto do meu direito de recorrer. Ou eu renuncio ao meu direito material numa determinada ação, tá certo? Não deixa de ser a autocomposição também. Mas classicamente o mais usado, quando a gente fala de autocomposição, a gente está falando de bilateralidade. Esta bilateralidade envolve a figura da transação, ou seja, concessões recíprocas, as partes cada uma cede um pouco do direito que ela acha que tem, tá certo? Portanto, esse direito é controverso. Ela cede uma parte do direito que ela tem e aí chega numa autocomposição. As partes se autocompõem, tá certo? Sem o terceiro decidindo. Porque se o terceiro passar a decidir, aí deixa de ser autocomposição, tá? Aí vai ser arbitragem ou resolução de conflito. Perdão, ou resolução de conflito por intermédio da jurisdição. Muito bem. A reforma de 2017 trouxe uma possibilidade que não existia antes, que é a homologação de transação extrajudicial. Aliás, está no material de vocês lá na página 2. Hoje, as transações que são realizadas extrajudicialmente poderão ser levadas à jurisdição para que sejam homologadas. Está lá no artigo 855B da CLT, mudança que veio com a lei da reforma 13467 de novembro de 2017, tá? Então, vocês vão ver lá no 865B, diz: o processo de homologação do acordo extrajudicial, ou seja, a autocomposição, terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Portanto, aí não vigora o jus postulandi, mais uma exceção aí clara ao jus postulandi, além daquela exceção que a gente trabalhou ainda nas aulas anteriores sobre a súmula 425 em relação à atuação das partes em processos no TST. A gente viu que o jus postulandi só pode ser utilizado no primeiro e segundo grau de jurisdição. A partir do momento que a ação vai para o TST, os recursos do TST que são apreciados no TST precisam ser realizados por advogados. Então aí é uma defesa técnica. A transação extrajudicial também faz parte dessa exceção ao jus postulandi, porque exige especificamente a presença do advogado. Tem que ser uma petição conjunta. Contudo, cada parte é representada por um advogado diferente, tá certo? E, aliás, o parágrafo 1º diz: as partes não poderão ser representadas por advogado comum. Por que não pode ser representado por advogado comum? Ora, a transação a gente viu que são concessões recíprocas, tá certo? Então, cada parte cede um quinhão daquele direito que ela entende possuir, tá? Então, para elas se autocomporem, é preciso que cada parte tenha ciência do quinhão que ela vai abrir mão, tá certo? Então, se ela tem ciência de um determinado quinhão que ela vai abrir mão, ela precisa de um apoio técnico, né? Ela precisa de uma assessoria técnica. Então, se ela leva esta questão à jurisdição, é preciso demonstrar para a jurisdição que cada parte teve seus direitos protegidos por um advogado seu. Então, se fosse um advogado comum, deixa de haver
um conflito, porque as partes não demonstram nenhum conflito se elas tiverem advogado comum. Então isso serve para efetivamente proteger os interesses das partes, porque cada parte vai ser representada por um determinado advogado. Essa questão vai ser levada para a jurisdição e a jurisdição vai decidir ou não a homologação, como a gente vai ver mais na frente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos andar aqui. Já temos 15 minutos aí, já falei bem pouquinho ainda. Estou na página 2. Heterocomposição. Quando a gente fala de heterocomposição, a gente está falando que um terceiro desinteressado vai resolver este conflito. Ao contrário da sistemática anterior, que as partes se autocompõem, a gente está falando que na heterocomposição, por isso que não é auto, é hétero, ou seja, é um terceiro estranho que vem compor. Este terceiro estranho pode ser um árbitro ou um juiz. Se for um árbitro, é arbitragem. Se for juiz, é jurisdição. Certo? Arbitragem não jurisdicional e juiz jurisdicional. Certo? Muito simples. Certo, pessoal? Beleza. Então vamos em frente. Letra E aqui da página 2. Mediação e conciliação. Vamos falar mais um pouco desse assunto aqui que a gente já começou lá em cima. Como a gente já falou, mediação e conciliação é a hipótese de autocomposição. Existe um terceiro, esse terceiro não decide. A diferença entre mediação e conciliação é feita pela doutrina, certo? Basicamente é feita pela doutrina e é feita pela realidade prática. A realidade prática e a doutrina sustentam que a mediação ela tem uma sistemática mais formal, certo? Em relação à conciliação. O mediador ele tem uma participação, tem elementos mais formais e ele tem uma participação mais ativa na resolução daquele conflito, certo? Ao contrário do conciliador. Aliás, existe uma lei específica de mediação, que é a Lei 11.140 de 2015, que trata de mediação na administração pública, mas esses princípios da mediação na administração pública são usadas para as mediações no geral, por analogia. Então, a sistemática da mediação, segundo a doutrina e a jurisprudência também, e a prática, na mediação, o mediador ele tem uma participação mais ativa em relação ao conciliador, propondo de maneira mais enfática as soluções que as partes vão adotar. Propor, volto a repetir, é diferente de resolver. Ele só propõe, ele não resolve. Assim como o conciliador também não resolve. Tá, pessoal? Então, essa é a mediação. A conciliação, existe a conciliação do âmbito extrajudicial. Aliás, a gente já falou ainda há pouco, lá do artigo 855b, é a hipótese dessa conciliação ser levada a juízo para homologação, e existe a conciliação feita na jurisdição. Aliás, a gente já viu os momentos em que essa conciliação é realizada na jurisdição. Lembram lá? A conciliação na audiência. Lembram? Antes da apresentação da contestação e após as razões finais são os dois momentos obrigatórios para que seja proposta a conciliação. Muito bem. Lá no material de vocês, lá na página número 2, no final da página número 2, eu cito o artigo 3º do CPC. Vamos lá, vamos ler aqui. Artigo 3º, parágrafo 2º do CPC aplicado, cujas ideias são aplicadas amplamente aqui no processo do trabalho. Tá? O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Aliás, isso é bem aplicado no processo do trabalho, porque o processo do trabalho tem uma vocação conciliadora, como a gente já viu antes. Inclusive tem um princípio nessa linha, não é isso? Parágrafo 3º do artigo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Ou seja, conciliação e mediação pode ser extrajudicial ou até mesmo judicial. A conciliação judicialmente pode acontecer e a mediação também pode acontecer judicialmente. Tá, pessoal? Inclusive tem que ser, deve ser, sempre que possível, como diz a lei, estimulado pela jurisdição e pelo Ministério Público. Tá, pessoal? Aliás, no processo do trabalho a gente já tem os sejusques, né? Os centros de conciliação, os núcleos de conciliação, e todos os tribunais estão funcionando muito bem, né? Esses núcleos de conciliação
pessoa que atua aí já sabe que a ação vai lá para aquele núcleo e aí tem lá um conciliador que vai ajudar as partes a tentarem chegar numa conciliação, certo? Com a participação do juiz quando for necessário. Beleza, pessoal? Então, nessa conciliação judicial, obviamente as partes vão fazer concessões recíprocas para se alcançar aquela conciliação. É classicamente o que acontece. Ou uma das partes pode renunciar ao seu direito e aí vai ser unilateral. Obviamente que isso não acontece com frequência. Via de regra, a conciliação acontece quando há concessões recíprocas envolvendo principalmente direitos patrimoniais. Tá? Como a gente já falou, a conciliação fora da jurisdição, ela precisa ser homologada pelo juízo lá no artigo 855, naquela sistemática que a gente já viu do artigo 855, tá? Nas letras lá do artigo 855, que as partes vão apresentar petição conjunta, representadas por advogados diferentes, etc, etc. E o juiz vai homologar aquela conciliação, quando entender que a necessidade de audiência, vai designar audiência. Isso é o que a gente chama, no processo civil, de jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária é aquela modalidade de jurisdição em que, em tese, não existe o conflito. As partes já chegam na jurisdição com os ânimos apaziguados, né? Se elas já chegam na jurisdição com os ânimos apaziguados, elas só querem que a jurisdição homologue aquele apaziguamento. Certo? Deu para entender? Então, elas não chegam elas não chegam numa vibe de conflito. Elas chegam numa vibe já de conciliação. Tá, pessoal? Beleza? Então, muito bem. A gente vai trabalhar aqui. Aliás, é bom a gente falar disso logo. É um pouco complicado, mas vamos lá. A conciliação na jurisdição, ela... Vamos lá. Quando a conciliação aparece na jurisdição, a gente pode dizer que a conciliação ela é muito mais ampla, a possibilidade, os limites da conciliação ele é mais amplo, porque eles estão sendo acompanhados e fiscalizados por um juiz, certo? A conciliação no âmbito extrajudicial é um pouquinho mais delicada, não é tão ampla assim, porque não está sendo acompanhada pelo juiz. Só vai ser acompanhada pelo juiz no momento que ele for homologar, e ele vai homologar se ele perceber que aquela transação é jurídica, é legal, tá certo? Então, essa conciliação a vida fora da jurisdição, ela sempre vai estar sujeita ao controle da jurisdição, certo? E se for no âmbito jurisdicional, a própria jurisdição já está controlando. Aí vocês vão dizer, pô, Marcelo, mas o que isso significa? Ora, vocês sabem que existem alguns direitos que não podem ser renunciados. E aí a gente precisaria voltar um pouquinho lá no direito material. Existem alguns direitos constitucionalmente previstos que não podem ser renunciados, certo? Não podem ser nem transacionados, certo? Fora do âmbito da jurisdição. Se as partes conciliarem em juízo, com o juiz fiscalizando, ok, mas fora do âmbito jurisdicional, eu não posso conciliar com uma outra. Vamos imaginar, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu acho que eu citei aqui, ó. Exemplo número 1, lá do final da página 3. Vamos imaginar o seguinte, empregada grávida, certo? Chega um empregador e ela, muita dificuldade, etc., quer demiti-la, vai lá e faz uma transação com ela e ela renuncia à estabilidade da gravidez. Ora, direito constitucional, constitucionalmente assegurado, a estabilidade, o período estabilitário da gravidez. Pergunta, será que essa transação entre aspas, pode ser questionada posteriormente em juízo? É claro que pode. Por que pode? Porque, obviamente, uma das partes está numa situação muito mais desfavorável, o hipossuficiente. Então, este hipossuficiente precisa ter uma proteção, porque, obviamente, o empregador com mais intenções vai se aproveitar da posição mais alta dele para fazer com que ela
renuncie direitos. Então a gente não pode considerar que isso seja uma transação válida porque ela está renunciando a direitos constitucionalmente garantidos, certo? Agora, se em juízo ela renunciar, por exemplo, o 13º que está previsto na Constituição também, na conciliação, beleza. Essa renúncia vai ser analisada, esta transação vai ser analisada pelo juiz para dizer, olha, ela abre mão dessa parcela por conta de uma outra que ela vem receber, ou ela vai receber mais, ou esse 13º é questionável, entenderam a ideia? Então, a transação em âmbito extrajudicial precisa ser controlada sempre pela jurisdição, porque existem alguns direitos que são considerados lá do patamar mínimo do trabalhador que não podem ser renunciados, certo? Principalmente alguns direitos que são previstos constitucionalmente, certo? Então, toda transação extrajudicial envolvendo direito constitucional precisa ser analisado pela jurisdição com muita calma. Por quê? Porque, obviamente, as partes, quando no direito civil, quando as partes transacionam, a gente imagina que elas têm mais ou menos o mesmo padrão. Então, as partes que estão nesse mesmo padrão, cada um renuncia o direito que quer renunciar, certo? Já no direito do trabalho, não. Cada transaciona o direito que quer transacionar. No direito do trabalho, como tem classicamente, historicamente, esta posição de desigualdade, a gente não pode considerar que este que está no patamar mais embaixo está em mesmo pé de igualdade para transacionar com aquele que está no patamar mais em cima. Por conta disso, essa desigualdade precisa ser levada para a jurisdição para que a jurisdição pese em que grau esta desigualdade afetou na validade dessa transação. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenha querido dizer. Tá, pessoal? Então, aliás, eu até cito para vocês aqui, ó, um artigo do CPC que é amplamente aplicável no processo do trabalho, que é o artigo 142. Eu vou dizer o artigo, depois eu vou dar um exemplo para vocês. Convencendo-se pelas circunstâncias, artigo 142 do CPC. Convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício, as penalidades de litigância de má-fé. Então, olha só, vamos imaginar o seguinte, esse dispositivo é aplicado no processo do trabalho amplamente nos casos de conciliação extrajudiciais que são levadas para o juízo para homologação. Vamos imaginar que você, juiz, recebe um pedido de homologação de acordo que não cheira muito bem. Quando é que não cheira muito bem? Não cheira muito bem quando pode ser uma simulação, pode ser uma fraude. Vou dar um exemplo para vocês de algumas coisas que eu já vivi na minha vida prática. As partes simulam uma reclamação trabalhista, autor e réu, certo? Autor e réu simulam uma reclamação trabalhista, tá? Autor tem diversas ações trabalhistas. Ou melhor, réu é empresa, tem diversas ações trabalhistas, tá? Inclusive várias ações em âmbito de execução, etc. Penhoras, etc. Tem o réu todo enrolado, tá? Aí o réu chega com o autor, que eventualmente até foi seu empregado, diz assim, ó, você tem 10 mil para receber mesmo, tá? A gente vai em juízo, faz um acordo de 1 milhão, certo? A gente faz um acordo de 1 milhão, eu te dou os 10 mil, beleza? A gente faz um acordo de 1 milhão, eu retiro as penhoras de todas as minhas outras ações trabalhistas, eu esvazio as minhas outras execuções, trago todo o meu dinheiro para esta ação, que na verdade era de 10 mil e passou a ser simuladamente 1 milhão, certo? Trago aquele dinheiro todo para cá, que já estava comprometido em outras ações, repasso para você os seus 10 mil e pego de volta os meus 900 mil. Deu para entender? Então isso obviamente é uma fraude, tá? Esta fraude precisa ser obstada pelo juízo. Quando é que o juízo vai perceber isso?
vai perceber, por exemplo, o cidadão era auxiliar de serviços gerais, trabalhou 3 anos na empresa. E aí vem um acordo de 500 mil. E a empresa já tem várias ações trabalhistas contra ela. O que é que o juiz faz? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Vou designar audiência para tentar descobrir o que é que está acontecendo. E aí, algumas vezes, ele chama o Ministério Público para participar. E aí a gente descobre esse tipo de coisa. Isso não é tão incomum quanto vocês possam imaginar. Tá, pessoal? Deu para entender a ideia? Então, esta conciliação, inclusive, ou melhor, este tipo de vício de conciliação deve ser barrado pela jurisdição. Tá? Beleza? Vamos lá. Bora pra frente. Desculpa. Vamos lá. Conciliação, eu já falei aqui. Finalzinho de conciliação, prestigiado pela Justiça do Trabalho. 2 momentos processuais. Desculpa novamente. Artigo 846 e artigo 850 da CLT. Tá? Vamos para o segundo ponto aqui da nossa aula. Vou mandando, que a gente já tem 30 minutos. Vamos lá. Comissões de conciliação prévia. Vamos lá. Esse é o segundo ponto. Comissões de conciliação prévia são órgãos criados por sindicatos à empresa, visando a autocomposição, visando que as partes se autocomponham. Nessas comissões de conciliação, a ideia é que as partes conversem com a intermediação da empresa e do sindicato e cheguem a um determinado ponto comum e se autocomponham sem levar aquele conflito para a jurisdição. Certo? Isso está lá. Essa criação de comissões de conciliação prévia é facultativa. Eu não sei como é que funciona aí na Baixada, mas nós temos algumas categorias que classicamente criam as comissões de conciliação. Via de regra, categorias bem organizadas, tá certo? Então, facultativamente, sindicatos e empresas podem criar esta comissão de conciliação para que façam esse filtro nesses conflitos e tentem resolver esses conflitos nessas comissões. Beleza? Isso está lá no 625A da CLT. Portanto, é um meio alternativo de resolução de conflito extrajudicial. Certo? As partes vão para a comissão de conciliação. Se não conseguir se resolver lá, a comissão dá uma certidão e aí as partes vão reclamar na justiça. Muito bem. O dispositivo da CLT, e aí vamos lá, vamos para a gente discutir uma determinada questão. O dispositivo da CLT, que dispõe sobre comissão de conciliação prévia, diz, tá lá na página 4, tá, pessoal do material de vocês? Página 4, artigo 625D, diz: qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida, tá? Até destaquei para vocês, será submetida à comissão de conciliação prévia, se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato. Então, a primeira interpretação desse dispositivo é: caso exista esta comissão criada no âmbito da empresa ou no âmbito dos sindicatos, o conflito necessariamente seria submetido à comissão, certo? Portanto, um conflito, em tese, não poderia ser levado diretamente para a jurisdição se houvesse comissão de conciliação no âmbito da empresa ou no âmbito dos sindicatos. Muito bem? Então, neste caso, nós estaríamos diante de um pressuposto processual ou de uma condição da ação que impediria a análise do mérito de uma ação que, se este conflito tivesse sido levado diretamente para a jurisdição sem passar inicialmente pela jurisdição, pela comissão de conciliação. Melhor dizendo, melhor explicando. Esta ação judicial seria extinta sem julgamento do mérito se houvesse comissão de conciliação prévia no âmbito daquela empresa ou daqueles sindicatos dos quais o reclamante participa ou faz parte da categoria, faça parte da categoria, tá certo?
esta ação trabalhista seria extinta sem julgamento do mérito, porque o dispositivo legal diz: qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação. Certo? Deu para entender? Então seria a hipótese de extinção da ação sem julgamento do mérito se a parte na ação trabalhista não comprovasse que ela tinha passado previamente pela comissão de conciliação. Certo? Deu para entender agora? Muito bem. Doutrina e jurisprudência, no início, logo depois dessa mudança, foram nessa linha e disseram, ó, isso aqui é pressuposto processual, isso aqui é condição da ação, pouco importa, mas o fato é que é um empecilho para que seja julgado o mérito desta ação se a parte não comprovar que passou pela comissão de conciliação e lá não conseguiu compor. Tá, pessoal? Porém, existe um princípio na Constituição, que é o princípio do acesso à jurisdição, que está citado no material de vocês, lá no artigo 535, que é o princípio do judiciarismo, do acesso à jurisdição, do amplo acesso à jurisdição, tem vários nomes, que diz: a lei não excluirá da prestação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito, ou seja, uma lei não pode impedir que a parte vá buscar os seus direitos no poder judiciário, certo? Nem a ameaça de lesão, nem a lesão já realizada. Pois bem, este dispositivo foi levado para o STF, que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, eu espero que vocês saibam o que significa controle concentrado, ADINs, ADCs e etc., certo? Controle em que você analisa a constitucionalidade ou não de um determinado dispositivo legal. Espero que vocês tenham estudado isso em direito constitucional, tá? Esta questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que, na ADIM, está citado no material de vocês, ADIM 2139, certo? E na ADIM 2160, nestas duas ADIMs, o Supremo Tribunal Federal conferiu uma interpretação conforme a Constituição. Eu espero que vocês também já tenham estudado esta técnica, certo? Modalidade de interpretação constitucional, certo? De técnica de interpretação constitucional, perdão, em que é possível conferir a um determinado diploma uma interpretação que seja conforme a Constituição. A outra interpretação que não é conforme é declarada inconstitucional, certo? Então, o Supremo veio e diz assim, ó, a interpretação conforme a Constituição do 625D é: e não obstante o será submetido, este será submetido precisa ser compreendido, levando-se em consideração o que diz o 535, certo? Então, o 535 diz que a lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. Logo, este será tem que ser compreendido como uma faculdade. Então, a comissão de conciliação sempre vai ser uma faculdade da parte. Então, ainda que exista esta comissão, as partes têm a faculdade de submetê-la previamente à comissão de conciliação. Se não quiserem, pode buscar direto a jurisdição. Certo? Deu para entender? Então vamos para frente. Eu já falei muito, ainda falta um monte para a gente falar aqui. Tá? Vamos lá, ver se a gente consegue falar em 1 hora, porque quando passa de 1 hora vocês perdem a vontade. Vamos lá. Arbitragem. Quando a arbitragem aí tem 3, final da página 5 do material, tá? A arbitragem, a gente já falou, é o meio de solução em que um terceiro decide, que é o árbitro. É um meio de heterocomposição. Este meio de heterocomposição, ele é não jurisdicional, porque o árbitro não é juiz, o árbitro é árbitro, certo? Então, a arbitragem tem uma lei, 9.307, que é aplicada ao processo do trabalho, tá certo? Além dessa lei da arbitragem, existe um dispositivo que eu citei aqui, no artigo 3º do CPC, também aplicado ao processo do trabalho, que diz: é permitida a arbitragem na forma da lei, lá no parágrafo 1º. Certo, pessoal? Então, nós temos o parágrafo 1º do artigo 3º do CPC, aplicável ao processo do trabalho, e a lei da arbitragem também aplicável ao processo do trabalho. Muito bem. Você já sabe que é arbitragem, já sabe que é arbitragem no CPC, vamos falar da arbitragem no processo do trabalho. A arbitragem no processo do trabalho tem previsão constitucional. Se vocês forem lá no artigo 114, parágrafo 2º,
da Constituição diz: frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Eleger árbitros para fazer o quê? Arbitragem, tá? Então, quando a negociação coletiva entre as partes é frustrada, as partes têm a possibilidade de, antes de levar a questão para a jurisdição por intermédio de um dissídio coletivo, por exemplo, as partes podem resolver na arbitragem, certo? Então, existe a possibilidade legal, constitucional, no processo do trabalho, sempre existiu desde a Constituição, de resolver conflitos coletivos de trabalho por intermédio da arbitragem, tá? Então, em relação a conflitos coletivos, nunca houve dúvida sobre a aplicação da arbitragem no processo do trabalho. Tá, o problema não são os conflitos coletivos. Por quê? Porque sempre houve, desde a Constituição, o dispositivo constitucional que eu já citei aqui, que existia uma previsão expressa de arbitragem em caso de frustração de negociação coletiva. Beleza, pessoal? Só que essa discussão, ela, no processo do trabalho, ela se dava em relação aos conflitos individuais. Sempre se discutiu na doutrina e na jurisprudência sobre a possibilidade de se utilizar a arbitragem em conflito individual, certo? Ou seja, a legalidade das partes elegerem inicialmente a modalidade de arbitragem para resolver um determinado conflito, certo? Basta a gente imaginar a possibilidade de você vai ser contratado por alguém, no seu contrato existe uma cláusula de arbitragem dizendo, ó, eventual conflito que exista entre a gente aqui, a gente vai resolver pela arbitragem, certo? Obrigatório. Então, esta questão sempre foi analisada pelo processo do trabalho sobre a legalidade ou não dessa previsão prévia de arbitragem. Ou previsão de arbitragem quando o conflito já se apresenta. Ou previamente, antes do conflito, ou depois que o conflito já se apresentar. A possibilidade das partes convencionarem entre elas de resolver aquela questão pela arbitragem. Quando elas convencionam a resolução pela arbitragem, a gente afasta a possibilidade da jurisdição atuar. Então, se um árbitro vai lá e decide, essa questão não pode ser mais submetida para a jurisdição. Pois bem, o processo do trabalho sempre discutiu essa possibilidade, certo? A tendência, no passado, era o processo do trabalho afastar essas cláusulas de arbitragem para conflitos individuais, tanto da doutrina como da jurisprudência. O TST tem diversas decisões declarando a nulidade dessas cláusulas de contrato em que as partes convencionavam a resolução do conflito por arbitragem. Certo? Muito bem. Só que, em 2017, com a reforma trabalhista, veio um dispositivo legal, está no material de vocês, lá na página 5, artigo 507A da CLT. Vou ler para os senhores, tá? E aí a gente vai finalizar essa nossa parte antes de entrar em ação trabalhista. O artigo 507, letra A da CLT, pacificou a questão da arbitragem para conflitos individuais do trabalho. Então, a partir da reforma, essa discussão sobre a arbitragem em conflitos individuais deixa de existir, porque agora existe um dispositivo legal que valida a possibilidade da arbitragem em conflitos individuais. Vamos ver o que é que diz o dispositivo. Muito bem. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, o limite máximo aí está girando em torno de quase 6 mil, então 2 vezes, a gente está pensando aí em quase 12 mil. Então, nos contratos em que a remuneração seja superior a este valor que se aproxima de 12 mil, certo? Nos contratos cuja remuneração seja superior a este limite máximo, ou seja, 2 vezes o máximo, o teto máximo para o regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem. Cláusula compromissória de arbitragem é a cláusula de arbitragem que é estabelecida previamente, ou seja, no momento da contratação a gente faz uma cláusula compromissória para dizer este conflito
eventual conflito que aparecer no futuro vai ser resolvido pela arbitragem, certo? É a chamada cláusula compromissória. Cláusula compromissória, aliás, é diferente do compromisso arbitral. Vou dar aqui um exemplo, uma distinção que eu lembrei agora, que não está no meu material, mas eu lembrei agora, eu vou passar para vocês. Ó. Quando a gente fala de cláusula compromissória, a gente está falando de uma cláusula que antecede o conflito. Quando a gente fala de compromisso, a gente está falando de uma cláusula posterior ao conflito. Deu para entender? Então eu entabulo previamente que meu conflito vai ser resolvido por arbitragem, cláusula compromissória. Surgiu o conflito, deu-se a confusão, as partes vêm dizer, ó, vamos firmar um compromisso arbitral aqui para a gente resolver essa questão por arbitragem. Pois bem, vamos lá, voltar para o dispositivo. Já mostrei o limite, vou ler de novo. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá, ou seja, faculdade, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado, unilateralmente, ou mediante sua concordância expressa. O empregador propõe para ele e ele concorda expressamente, certo? Nos termos da lei tal. Então, ó, nos contratos cuja remuneração seja superior. Então, é chamado de hipersuficiente, aquele empregado que tem um padrão salarial diferente dos outros, porque aquele que ganha acima de um pouco mais de 12 mil reais, ou um pouco mais de 11 mil e poucos reais, eu não sei. A partir de 12 mil, ele pode firmar a cláusula compromissória, certo? Então, gerente, aquele pessoal que tem um padrão salarial maior. Para a doutrina e para a legislação, se entende que esse cidadão que tem este patamar salarial diferente dos outros tem a capacidade de dizer, olha, eu não quero ir para a jurisdição, vamos resolver o futuro conflito que possa surgir por intermédio da arbitragem. Essa foi a opção do legislador, certo? Então admitiu a possibilidade de arbitragem nos conflitos individuais para os empregados chamados de hipersuficientes, ou seja, aqueles que têm um padrão salarial diferenciado. Beleza, pessoal, certinho. Então aqui a gente finaliza esta parte e vamos ingressar agora em ação trabalhista. Eita, tem um monte de coisa para ver, já estou com 50 minutos. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai só dar um apanhado de ação. Bom, ação trabalhista. Quando a gente fala de ação, a gente tem 3 conceitos que são de teoria geral do processo. Eu não vou trabalhar aqui, tá? Vocês devem ter estudado em teoria geral do processo: jurisdição, ação e processo, certo? Jurisdição, ação e processo, eu não vou me aprofundar em jurisdição, certo? Porque vocês vão trabalhar isso em teoria geral do processo. Então, aqui a gente começa a falar um pouco de ação. Está aí no material de vocês, lá no final da página 5. Aí então, eu fiz uma diferença grande, eu vou resumir para vocês aqui. Quando a gente fala de direito de ação, a gente está falando de 2 formas de expressão desse direito de ação. A primeira forma de expressão do direito de ação é uma forma constitucional. Ou seja, direito de ação é um direito constitucional de acessar a jurisdição. Certo? Muito próximo com o direito de petição, que a pessoa tem de solicitar alguma coisa na administração para pedir qualquer coisa, né? É o chamado direito de petição, também do direito constitucional. Espero que vocês tenham estudado. Então, a expressão constitucional de direito de ação se aproxima muito desse direito de petição, ou seja, o direito que a parte tem de provocar a jurisdição, certo? Portanto, é incondicionado, não tem nenhum limite, não tem nenhuma formalidade. É a expressão constitucional desse direito de ação. Só que esse direito de ação, ele não tem só uma expressão constitucional. Esse direito de ação, ele também tem uma expressão processual. A expressão processual do direito de ação tem... O direito de ação está aqui no materialzinho de vocês. Ó. O direito de ação como direito constitucional é o direito de provocar a jurisdição. E o direito de... Perdão. O direito de ação como direito processual, aí se exige o cumprimento de algumas formalidades, certo?
eu preciso de algumas formalidades para exercer. Ai, caramba. Eu preciso de algumas formalidades para exercer meu direito de ação, certo? Essas formalidades são chamadas de, aqui para o direito de ação, condições da ação. Então, é preciso que eu preencha algumas... Caramba! Eu preciso que eu preencha algumas formalidades para exercitar o meu direito de ação, certo? Portanto, ele deixa de ter uma expressão constitucional e passa a ter uma expressão processual para dizer, ó, o teu direito de ação ele só vai ser exercido plenamente se você ultrapassar essas formalidades, que são as condições da ação que a gente vai ver mais na frente, para que seu mérito seja apreciado. Então, o direito de ação na vertente processual está relacionada ao exame do mérito, né, daquela ação, ou seja, o exame dos pedidos daquela ação, desde que ele preencha algumas formalidades que são as chamadas condições da ação que a gente vai ver mais na frente. Tá? Então, portanto, como diz lá o artigo 485, que eu cito no final da página 5, o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade e interesse processual, que são as condições da ação que a gente vai ver mais na frente, tá? Condições da ação tem a teoria eclética do Liebman, eu espero que você já tenha estudado em algum momento. O nosso direito processual, desde sempre, ele acompanhou... Caramba, tá difícil, mas vamos lá. Nosso direito processual, desde sempre, ele acompanhou o Liebman nesse aspecto, em relação ao direito de ação, ou seja, a teoria eclética do Liebman está relacionada às condições da ação. Tá? Então, o Liebman criou esses elementos que ele chamou de condições da ação, que são requisitos formais para que o mérito seja apreciado. Beleza, pessoal? Tá? Entendido? Então, o mérito só se alcança se forem preenchidos as condições da ação, que a gente vai trabalhar logo mais. Se essas condições não forem preenchidas, essas condições da ação não forem preenchidas, a ação é extinta sem julgamento do mérito. Muito bem, vamos lá. Item A. Condições da ação são, o que a gente falou, é interesse e legitimidade. Então, para postular em juízo, como diz lá o artigo 17 do CPC, é preciso ter interesse e legitimidade, que são as condições da ação do Liebman que foram encampadas pelo processo civil e também aplicadas ao processo do trabalho. No passado, essas condições da ação eram 3. Interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido saiu do CPC de 2015 e já tinha saído antes da teoria do Liebman, e aí passaram a se considerar como condições da ação só o interesse e a legitimidade, que a gente vai ver mais na frente. Então, na ausência desses dois, a ação é extinta sem julgamento do mérito, não se alcança o pedido. Então, a ação na sua vertente processual não foi exercida, porque a ação na vertente processual só considera exercida quando é possível se alcançar o mérito e se decidir para aquela questão, alcançando ao final uma coisa julgada material. Aí já vamos lá para o outro conceito que eu não sei se vocês sabem, que é a ideia de coisa julgada formal e da coisa julgada material. Coisa julgada material é aquela que alcança o mérito. A coisa julgada formal é aquela que é formada sem análise do mérito, portanto a ação pode ser reproposta. Certo, pessoal? Beleza? Muito bem, passada a espirradeira, vamos lá. Então, falando de legitimidade, a legitimidade significa titularidade ativa ou passiva da ação. Quando a gente fala em legitimidade, a gente vai falar mais na frente da parte de sentido material e da parte de sentido formal. Por enquanto, basta a gente dizer que legitimidade é a titularidade ativa ou passiva da ação. Então, é preciso, nas condições da ação, se verificar se a parte é titular daquele direito e o réu é titular daquele dever. Certo? O interesse, ele é avaliado, falamos de legitimidade, agora o interesse é avaliado, e aqui a doutrina fala no chamado trinômio do interesse, que é a utilidade, a necessidade e a adequação. A parte precisa
afirmar na sua petição inicial que ela tem, que aquele provimento é útil, que aquele provimento é necessário e que aquele provimento é adequado. Esta é a ideia da necessidade. Então a parte precisa demonstrar, melhor, essa é a ideia do interesse. A parte precisa demonstrar que o provimento é útil, que o provimento é necessário, que o provimento é adequado. Então ele só comprova o seu interesse, ele só demonstra o seu interesse se ele conseguir demonstrar que aquele provimento buscado alcança esse trinômio. Certo, pessoal? Então, quando ele não demonstra isso, a ação é extinta sem julgamento do mérito. Tá certo, pessoal? Aliás, o artigo 330 fala, do CPC 330 fala: a ausência das condições da ação leva ao indeferimento e leva à extinção sem julgamento do mérito. Tá? Então, extinção sem julgamento do mérito, caso o interesse e a legitimidade não sejam demonstrados. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Então, além disso, tecnicamente, essas matérias elas devem constar em preliminar de contestação, como diz lá o 3379 do CPC. Tá, pessoal? Beleza? Então, esse é um cenário básico aqui de um assunto que vocês, imagino que vocês já devam ter estudado e a gente está só adaptando ao processo do trabalho. Tá, pessoal? Além disso, é importante dizer que, em relação às condições da ação, se aplica no processo, tanto no processo civil como no processo do trabalho, a ideia está aqui no material de vocês, lá na página 6, tá? A teoria da asserção. Já ouviram falar na teoria da asserção? Eu espero que sim. A teoria da asserção basicamente diz que quando você afirma a existência das condições da ação, basta que você afirme para que o juiz considere estas condições da ação presentes. Ou seja, nesta fase, você não precisa comprovar a existência dessas condições da ação. Esta teoria diz que neste momento basta você afirmar que elas estão presentes e demonstrar argumentativamente a presença dessas condições da ação, certo? É a teoria da asserção, beleza? Então, basta que você afirme, a jurisdição vai avaliar de acordo com os elementos que você apresentou na inicial, beleza, pessoal? Tá? Então, se você afirmar a existência desses elementos para o juiz, neste momento é razoável que ele entenda presente e passe a julgar o mérito. Nada impede que lá na frente a parte consiga demonstrar, depois da contestação e depois da produção de prova, que essas afirmações que você fez na sua petição inicial não estavam presentes, e aí o juiz vai lá na frente extinguir o processo sem julgamento do mérito. Aliás, a carência de ação ela pode ser reconhecida em qualquer momento. Diz lá o 337, parágrafo 5º do CPC, que a carência de ação pode ser reconhecida a qualquer momento. Portanto, não sei se deu para entender, a asserção ela precisa ser analisada aqui separada em dois momentos. O primeiro momento é a parte afirma e o juiz avalia. Beleza, está presente as condições da ação, passa para o mérito. O segundo momento é a outra parte se defende e comprova que aquelas afirmações não estão corretas, então o juiz lá na frente, depois dessa parte processual, instrumental, probatória, para dizer, ó, aquela afirmação que você fez no início não se restou demonstrada, portanto eu vou extinguir o processo sem julgamento do mérito por falta de legitimidade ou de interesse. Tá, pessoal? Então, no passado, no processo do trabalho, havia um equívoco clássico que era em relação à relação de emprego. Hoje vou tentar explicar para vocês entenderem. Ó, os elementos que compõem, os elementos fáticos jurídicos que compõem a relação de emprego, a gente já viu nas aulas anteriores. Lembra lá do artigo 3º, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e remuneração. Lembra disso que a gente viu isso aí? Então, muito bem. No passado, no processo do trabalho, existia uma corrente que dizia assim, ó, a parte afirmou que era empregado, certo? A parte afirmou que era empregado. Teoria da asserção. Veio a defesa e diz, ó, esse cara não é empregado, esse cara é autônomo, tá? Lá na frente, na instrução processual,
se verificava que efetivamente este cara não era empregado, não era autônomo. O que a jurisdição fazia? Extinguia o processo sem julgamento do mérito. Errado. Errado. Errado por várias razões. A razão maior é que se eu extingo sem julgamento do mérito, significa que essa ação pode ser proposta novamente. A outra razão, também tão importante quanto, é esses elementos que compõem a configuração ou não da relação de emprego são elementos de mérito. Portanto, isso é mérito. Certo? Logo, o fato do cidadão ser empregado autônomo é matéria meritória. Logo, se eu verificar que não estão presentes a relação de emprego que o autor afirmou, eu preciso julgar os pedidos improcedentes para dizer, ó, isso aqui não é emprego, isso aqui é relação autônoma de trabalho. Certo? Então hoje este conflito já se apaziguou e hoje a jurisdição já reconhece que, não se apresentando presentes os elementos que configuram a relação de emprego afirmada, a jurisdição vai dizer, ó, esse cara não é empregado, esse cara é autônomo. Recentemente nós tivemos o caso lá do Uber, que é um caso famoso aí que vocês devem ter acompanhado. Um desses cidadãos aí de Uber entrou na justiça pedindo vínculo de emprego. A jurisdição de primeiro grau avaliou para dizer, ó, isso aqui estão presentes os elementos que compõem a relação de emprego, logo esse cara é empregado. Aí a Uber foi para o tribunal, recorreu e conseguiu reverter a decisão de primeiro grau para dizer, ó, esse cara aqui ele não é empregado, ele é autônomo por várias razões que não vale aqui a gente discutir. Então, esta decisão é uma decisão de mérito, porque entrou no mérito. Logo, foi decidido com o julgamento do mérito que o cidadão do Uber era autônomo e não empregado. Certo, pessoal? Aqui, vamos lá. Eita, já estamos em 1 hora. Vamos trabalhar a legitimidade ordinária e extraordinária e vamos trabalhar um pouco dos elementos da ação, rapidinho para a gente finalizar. Ó, a legitimidade ordinária, aliás, esse é um assunto que foi pedido por uma aluna, e eu não me lembro bem quem era. Quem está ouvindo aí deve, espero que lembre. Falou de sindicato, legitimidade do sindicato, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Legitimidade, pessoal, muito bem, a gente falou de titularidade ativa e passiva, a legitimidade também é dividida em ordinária e extraordinária. A legitimidade ordinária nada mais é daquele que postula em nome próprio o direito próprio. Então, se você tem um direito, você vai em juízo e em nome próprio vai postular esse juízo. Esse a gente chama de legitimidade ordinária. Mas não existe só essa modalidade ordinária, existe o que a gente chama de legitimidade extraordinária. A legitimidade extraordinária, ao contrário da ordinária, é alguém que postula em nome próprio um direito que não é seu. Certo? Como é que isso se dá no processo do trabalho? Se dá com os sindicatos, com grande frequência. O sindicato vai em juízo em nome próprio, eu, sindicato de alguma coisa, vou postular em meu nome o direito de um trabalhador que compõe a minha categoria. Isto a gente chama de legitimidade extraordinária. Ela só acontece quando existe previsão legal. Tá? Entendendo? Tá no final da página 6 aqui para vocês. Tá? Legitimidade ordinária e extraordinária. Ordinária vocês entenderam? Extraordinária eu espero que vocês entendam. Legitimidade extraordinária, ela dá ensejo ao que a gente chama de substituição processual. Certo? Substituição processual. Por quê? Porque o sindicato, em nome próprio, vem postular um direito que não é dele. Ou seja, ele substitui alguém. Certo? Tá? Por isso que a gente chama de substituição processual. Na substituição processual tem o substituto e o substituído. Certo? O substituto é o sindicato, que vem em nome próprio postular um direito alheio. O substituído é a parte que tem o seu direito defendido pelo sindicato, ou seja, é a titular do direito material. Então, tem na legitimação extraordinária tem o substituto, sindicato, e o substituído, parte. Tá? Sindicato eu uso aqui só como exemplo. Tá? Tem outras hipóteses de substituição processual, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público também, que sempre vai ser um substituto processual quando postular. Aí é um outro assunto que a gente vai ver mais. Tá, pessoal? Então, vamos continuar no exemplo aqui do sindicato para ficar mais fácil. Então,
Legitimidade extraordinária é igual a substituição. Substituição, dois atores, substituído e substituto. Deu para entender? Tá? Aí, pessoal, para que haja substituição é preciso que haja previsão legal. Aí eu vou citar dois dispositivos legais que é preciso a gente compreender. Artigo 18 do CPC diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei. Então, eu não posso postular em nome próprio direito alheio, salvo se a lei me autoriza. Muito bem. Aí o parágrafo único vem: havendo substituição processual, ou seja, legitimação extraordinária, o substituído, parte, poderá intervir como assistente litisconsorcial na ação do sindicato. Deu para entender? Então, o substituído pode ingressar como assistente litisconsorcial na ação promovida pelo sindicato, certo, pessoal? Eu espero. Beleza? Tá? Artigo 18. Qual é a autorização legal para o sindicato atuar em nome próprio na defesa do direito alheio no processo do trabalho? Está lá no artigo 8º, 3º da Constituição, que está no material de vocês. Diz, artigo 8º, inciso 3º da Constituição: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, cabe ao sindicato defender interesses individuais ou coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, esta é a autorização legal para que o sindicato, em nome próprio, venha postular um direito alheio de alguém ou de um grupo de alguém, certo? De alguém da categoria ou de toda a categoria, tá? Deu para entender? Legitimidade extraordinária, substituição processual, autorização para o sindicato realizar a legitimação extraordinária no processo do trabalho. Quando a gente for tratar de direito coletivo, aí mais na frente a gente vai tratar de direito coletivo, que tem alguns aspectos de legitimidade extraordinária que a gente espero que eu consiga ver lá no segundo semestre, no direito 2, processo 2, tá? Fica para frente. Por enquanto está explicado aqui para vocês o que é legitimidade ordinária, legitimidade extraordinária, substituição processual e os dispositivos legais que autorizam a substituição. Aliás, questãozinha boa para a gente trabalhar na prova. Tá, pessoal? Para finalizar, vamos trabalhar os elementos da ação. Os elementos que identificam uma ação são ação trabalhista, tá? Ação civil também, civil, no processo civil também e trabalhista também. Os elementos que configuram uma ação são partes, pedidos e causa de pedido, tá? Então, aquilo que dá o CPF de uma ação, e se bem que não dá muito para falar em CPF, CNPJ hoje, que é meio complicado usar esse exemplo, mas vamos em frente. O CPF de uma ação, a identificação de uma ação, a identidade de uma ação se dá partes, pedidos e causa de pedido. Até porque só vai haver litispendência, que eu espero que vocês saibam o conceito, ou seja, só haverá litispendência quando uma ação for igual a outra. Então tem uma ação aqui que foi proposta antes, depois vem uma outra ação proposta depois, essa proposta depois é igual à anterior, igual no sentido geral. Partes, pedidos e causa de pedido. Logo, esta segunda ação vai caminhar para a extinção sem julgamento do mérito. Por quê? Porque já existe uma ação anterior igualzinha a esta nova que foi proposta. Tá? Isso não está no material, mas está explicado. Beleza, pessoal? Ideia da litispendência. Então, parte é quem postula em juízo. Tá? Essa parte pode ser a parte material, ou seja, o titular do direito, certo? Ou a parte formal. Que é a parte formal neste caso? O exemplo clássico da parte formal: o substituto processual, aquele que atua em nome próprio defendendo o direito alheio. Então, é a parte formal porque ele não é o titular do direito. O titular do direito é a parte material. Certo, pessoal? Muito bem. Causas de pedido. Causas de pedido são os fatos e fundamentos jurídicos que justificam a ação. Tá? Então, causa de pedido formam os fatos e fundamentos jurídicos que justificam a ação. Aliás, o artigo 319 do CPC 3, citado no meu material, no nosso material, diz: a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Aí a doutrina faz uma distinção entre causa de pedir próximas e causa de pedir próxima e causa de pedir remota. A causa de pedir próxima seriam os fundamentos jurídicos. A causa de pedir remota seriam os fatos jurídicos que dão ensejo
aos fundamentos jurídicos e dão ensejo ao pedido. Aí outra parte da doutrina veio e disse, não, a causa de pedir próxima, na verdade, são os fatos, e a remota é o direito. Então ficou meio confuso, né? Então basta a gente entender que a causa de pedir são os fatos e os fundamentos jurídicos que compõem a ação, certo? É isso que vai dar a identidade daquela ação, junto com as partes e junto com os pedidos. Beleza, pessoal? Para finalizar, nós temos aqui os pedidos. Os pedidos é um elemento crucial da ação, né? O pedido é que tem o bem da vida daqui, que consta da ação, né? É no pedido que eu vou fazer o meu pedido, que é o meu objeto jurisdicional que eu estou vindicando, certo? Então, o pedido é que vai definir a lide. Então, aí eu faço uma distinção aqui, distinção um pouco minha, tem alguma parte da doutrina, mas eu criei mais ou menos uma ideia do pedido imediato. Isso tem na doutrina. Só que o pedido imediato, e aqui é uma construção minha, toda vez que a gente pensar em pedido imediato, a gente vai pensar no verbo. Qual é o verbo? Pedido imediato. Qual é o verbo? É o verbo declarar. Declarar existente uma relação jurisdicional. Pedido imediato. Condenar. Condenar uma parte a pagar determinada quantia. Certo? Pedido constitutivo. Modificar uma relação jurídica que já está constituída. Né? Constituir ou desconstituir uma relação jurídica. É outro verbo também. Então, é declarar, constituir / desconstituir e condenar. Isto é o pedido imediato. O pedido imediato, sempre que vocês pensarem, é sempre o verbo, certo? É a declaração, é a constituição, é a condenação. Já o pedido imediato é especificamente o bem da vida que você está buscando. Então, vamos lá. Pedido condenatório. Condenar a parte. Pedido imediato. A pagar R$100. Pedido imediato. Pagar R$100. Deu para entender a diferença? Então, a primeira parte, imediato, é o verbo, o declarar, o condenar. E a segunda parte é efetivamente o bem que eu estou buscando. É o 13º, é o salário, etc, etc. As férias não gozadas, etc, etc. Tá, pessoal? Então, para finalizar, o pedido está previsto em 3 artigos que são importantes do CPC aplicados ao processo do trabalho. Em primeiro lugar, lá no artigo 390 fala que a petição inicial tem que ter o pedido e suas especificações. O artigo 322 diz que o pedido tem que ser certo e determinado. O artigo 324 diz que o pedido, regra geral, é determinado. Então, quando a gente fala em pedido, a regra geral do pedido é que ele seja certo e determinado. Existem algumas hipóteses que esse pedido vai ser genérico. Isso é, vocês vão ver lá no CPC, no processo civil, com mais frequência. Então, aqui, basta a gente dizer, no processo do trabalho, que o preciso tem que ser certo e determinado, como regra geral. Certo? Beleza, pessoal? Então, estes 3 elementos são os elementos que compõem a identidade de uma ação. Dizer como é que essa ação é, a certidão de nascimento dessa ação. Então, esta certidão de nascimento nunca vai ser igual a outra, ela sempre vai ser única. Se vier uma igual a esta segunda tem que ser extinta, porque aquela já existe. Tá? Não pode ter 2 pessoas com a mesma impressão digital. Beleza, pessoal? Tá? Certo? Deu para entender? Então, é isso. A matéria dada, aula dada. Então, vocês viram que tem bastante assunto aí para vocês estudarem. Amanhã eu vou estar online para a gente tratar aí algumas questões. Desculpe os espirros aí. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima.